Você está atento ao que está acontecendo agora no Congresso Nacional, a discussão sobre a reforma tributária. Você deve falar assim: poxa, mas esse tema está no Congresso, está em discussão há 30 anos. Isso mesmo. Mas agora, pela primeira vez, parece que o tema realmente vai avançar e vai ser aprovado. Já foi aprovado na Câmara em 2 turnos, porque uma emenda à Constituição tem que ser aprovada em 2 turnos, e agora está no Senado Federal. Depois que passar pelo Senado, se tiver alguma alteração, ela volta para a Câmara, o que é muito provável que o Senado mude muita coisa. Então, tem muito debate ainda para acontecer. E se você não me conhece ainda, está chegando agora, eu sou Paulo Ganimi, sou engenheiro, fiz economia, sou formado em conselho de administração e fui deputado federal por 4 anos aí ao longo dos últimos anos e fui candidato a governador do Rio de Janeiro. Estou aqui com vocês agora para trazer um pouco desse meu conhecimento, dessa minha experiência na gestão privada, na gestão pública, na política e também nas empresas para vocês. Se você é empresário, empreendedor, trabalha na indústria, no comércio, no serviço, a reforma tributária vai impactar a sua vida. Por quê? Porque os negócios vão ter novas formas de pagar impostos, com mudança em quantidade de impostos, mas também mudança na alíquota, ou seja, em quanto de imposto cada setor vai pagar. Então, o seu negócio, seja você o dono do negócio, o executivo ou funcionário, vai ser impactado. O outro ponto, você paga impostos, você é consumidor de produtos e serviços, então você também vai ser impactado, porque vai mudar também a forma como os pagadores de impostos, os contribuintes, pagam impostos também. Pode ser muito bom para o Brasil ou pode ser ruim também para todo mundo. E às vezes pode ser que seja boa para algumas pessoas e ruim para as outras. E bom para o Brasil ou ruim para o Brasil. Isso tudo depende do texto final. Então, é importante que você preste atenção nesse vídeo, estude ainda mais sobre o tema e participe dos debates, seja através da sua empresa, através de uma associação que representa a sua área, ou até mesmo você falando diretamente com o deputado do seu estado, o senador do seu estado. Você votou nele ou não, fala com ele. Então, gente, eu vou pedir aqui para vocês fazerem uma coisa importantíssima, para que eu faça mais vídeos, mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e outros vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho e também curta esse vídeo, deixe um comentário, bote uma pergunta ou só fale assim: pô, legal, oi, não gostei, mas deixa aí um comentário, compartilha aqui no YouTube mesmo, compartilha com os amigos no WhatsApp, nas suas redes sociais, assim o vídeo chega para mais pessoas e a gente vai continuar produzindo vídeo aqui para você para explicar os problemas e as coisas boas que estão acontecendo no Brasil, na política, na gestão pública, em finanças, negócios, a pauta ESG, tudo aquilo que eu entendo, conheço um pouquinho e que eu quero trazer aqui para vocês. E vamos lá, para falar sobre a reforma tributária, eu vou usar aqui um texto, que é o texto do sistema da indústria, sistema que, claro, está defendendo o seu ponto de vista e ele traz aqui 9 mitos e verdades sobre a reforma tributária. Você vai me acompanhar aqui e eu vou concordar com algumas coisas com eles e vou discordar também. Tá? Então, eles são parciais, é claro, é legítimo, não tem nenhum problema nisso, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível, colocando a minha opinião. Primeiro deles, todos os setores econômicos vão ganhar. Eles dizem que é verdade. Então vamos lá. Se a reforma for bem feita, o texto final ficar bom, eu concordo com eles. Por quê? Por mais que alguns setores paguem mais e outros setores paguem menos depois da reforma, a economia melhorando, sendo mais simples, mais gente investindo no Brasil, fazendo negócios no Brasil, gente de fora do Brasil, brasileiros também, a gente vai ter todo mundo ganhando. Ou seja, o bolo cresce. Mesmo aqueles que talvez paguem mais impostos no curto prazo, eles vão no final ganhar também. Agora, se a reforma não for bem feita, o que vai acontecer com essa reforma? Hoje, a indústria paga muito tributo, serviço e o agro pagam pouco tributo. Vai acontecer que ela vai igualar, ou vai tornar mais próximo a carga tributária para todos os setores. Então, se a reforma não funcionar, a indústria vai pagar menos, que é bom para ela, né? E comércio, serviço e, consequentemente, o agro também, eles vão pagar mais tributos. Então, não dá para dizer, nesse caso, que todos os setores vão ganhar. O próximo item é: a reforma tributária vai aumentar a tributação de todo o setor
de serviços que representa mais de 70% do PIB. Isso é falso, porque aqueles serviços que prestam serviço para outras empresas, eles não vão sentir o efeito da reforma tributária como os serviços que prestam serviços para pessoas no final da linha. Por que isso? Porque esse novo imposto está sendo criado, é um imposto que não gera cumulatividade, ou seja, hoje no Brasil você paga imposto sobre imposto. Cada parte da cadeia produtiva vai adicionando imposto. E no final a gente não sabe nem quanto de imposto tem num produto. Com o IVA, com a CBS e o IBS, isso vai mudar. O que vai mudar? Os tributos não vão ser cumulativos. Então, você está falando aí de imposto sobre valor agregado. Só vai pagar imposto sobre aquilo que a sua parte da cadeia vai agregar de valor. Consequentemente, quem presta serviço para outros serviços não vai pagar mais imposto. Item 3, aprovar a reforma vai fazer o Brasil crescer mais? Eles dizem que é verdade. Reforma bem feita, simplificação. Hoje são 5 tributos sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, que são federais, ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal. É confuso, são várias leis, porque cada estado, e às vezes até os municípios, têm leis próprias para isso. Então, se você faz uma reforma tributária correta, você simplifica isso, você faz com que mais gente tenha coragem de investir, de gerar emprego e renda no Brasil e faz com que o Brasil cresça. Só para complicar a coisa, olha só como é que funciona. ISS, Imposto sobre Serviços, cobrado pelos municípios. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tem serviço ali também, que é dos estados. Então, tem vezes que estados e municípios querem cobrar da empresa, o que deveria ser só ou ISS ou só ICMS. Porque só no Brasil tem essa diferença. É produto é um, é serviço é outro. Em outros países, não. Você não tem que definir se é uma coisa ou se é outra. A gente lembra que teve aquela discussão do bombom que pagava mais imposto do que o biscoito recheado, o cara mudou, o outro é sandália ou é sapato. Se você tem essa complexidade toda, os espertos é que se dão bem. Lá fora, a maioria dos países não tem isso. Você paga o imposto é igual para todo mundo. Né? Então, aqui no Brasil, se você simplificar, você acaba também com a discussão legal, que vai para discussões no judiciário, porque um cobrou muito, outro cobrou menos, um cobrou o que eu deveria estar cobrando, o imposto é na origem, é no destino, é no estado ou no município onde estava a empresa que prestou o serviço, ou onde estava o mercado consumidor, onde foi prestado o serviço. Isso é uma confusão. E por que isso tem a ver com esse item 3? Porque no final, se simplifica isso tudo, eu vou querer abrir empresa, você vai querer abrir empresa, o gringo vai querer vir para o Brasil, vai ficar muito mais fácil fazer negócio no Brasil. Consequentemente, o Brasil vai crescer. Mas tem que ser bem feito. Item 4. Reforma tributária não interfere na atração de investimentos. Falso. Bom, eu acho que eu acabei explicando um pouco esse item 4 na resposta anterior. Por quê? O Brasil cresce quando tem investimento. Se simplifica, a gente tem mais investimento. Mas, além da simplificação, né, de você ter um sistema tributário mais simples, se o Brasil crescer, a carga tributária pode diminuir também. Como? O Brasil cresce, a economia está crescendo mais rápida do que os gastos públicos. Logo, você pode diminuir a alíquota de imposto, ou seja, pagar menos imposto por cada produto e serviço gerado, caso o Brasil cresça. Item 5. Forma tributária traz crescimento para regiões menos desenvolvidas. Isso é um tema polêmico, né? Aqui ele fala que é verdade por conta do Fundo de Desenvolvimento Regional. Gente, o Brasil tem muitos fundos, esses fundos ou não funcionam bem, ou não funcionam nada, ou não são usados para o fim deles. Eu sou contra a criação de mais fundos, e inclusive a gente vai ter um modelo nessa reforma tributária que você já vai estar distribuindo, redistribuindo renda entre os estados, impostos entre os estados. Precisa aumentar a alíquota do tributo para criar mais um fundo de 40 bilhões? Eu preferiria que não tivesse esse fundo e que a distribuição da renda fosse feita através da carga tributária, do sistema tributário e da distribuição dos impostos, e não a criação de um fundo que fica na mão de alguém, de algum político centralizado em Brasília e não na mão dos próprios governadores e prefeitos, inclusive desses estados que precisam mais do desenvolvimento regional. Item 6.
Reforma tributária acabará com os incentivos fiscais. Fala que é falso. É uma meia-verdade, tá? Porque ela vai reduzir mesmo, ela tende a simplificar, ela não vai acabar com todos, porque tem algumas zonas francas, por exemplo, Zona Franca de Manaus e tudo mais, que vai continuar existindo, o que eu acho um problema. Cada vez que você cria exceções a uma regra que é para simplificar, você está mantendo aquela estrutura de colcha, de retalho, de jeitinho e tudo mais. Por quê? Porque se você precisa de incentivo fiscal, é sinal de que a reforma não foi bem feita. Tem discussões sérias e corretas sobre incentivos fiscais bem feitos. Tem países que usam isso de forma correta. Eu sou contra de maneira geral. Item 7, os pobres vão pagar mais. O texto fala que é falso. Eu concordo, né? Assim, teoricamente, a ideia da reforma tributária é que serviços paguem mais do que hoje e indústria pague menos. Hoje, numa cesta de consumo, a classe média alta e os ricos tendem a consumir proporcionalmente mais serviços que produtos, enquanto que o pobre consome muito pouco de serviço, consome mais de produto. Então, se você diminui a alíquota de produto e equilibra um pouco com a de serviço, você tende a fazer com que o pobre pague menos impostos. Quando isso pode não ser verdade? Se, mais uma vez, a carga tributária como um todo ficar maior, mais pesada, e aí pode ser que todo mundo pague mais impostos. E tem 8, empresas do Simples vão pagar mais? Não, gente, até porque mantém o tratamento para as micro e pequenas empresas sendo diferenciado, favorecido. E aí tem uma questão que a gente tem que fazer sempre, né? O Simples, ele é problemático, tá? É claro que ele ajudou as pequenas e microempresas, mas eles têm problemas, né, vários problemas, se a gente poderia ficar aqui uma um vídeo inteiro só para falar sobre isso, mas ele é problemático. E quando você precisa manter um regime especial numa nova estrutura tributária, é sinal que talvez essa estrutura tributária seja falha de alguma forma, né? Por quê? Porque você tem algo complexo demais ou caro demais. Será que se a gente não fizesse uma estrutura tributária justa e correta, não precisaria mais de simples, mais de incentivo fiscal, mais de isenção, mais de nada disso? Isso seria o ideal. Por isso que é complicado defender a manutenção de um regime tributário específico para as micro e pequenas empresas. E o item 9, o último item aqui da matéria, fala: o sistema tributário vai ficar mais simples. Teoricamente, sim, saem 5, ficam 2, podendo chegar a 4. A questão é muito mais simples? Vale a mudança? A gente gostaria que fosse muito mais simples, mas se for um negócio que vai ser, poxa, pouquinho diferente, aí fica a pergunta: será que não vale mais a pena debater um pouco mais, esperar um pouco mais, discutir mais e chegar num texto melhor? Uma das outras críticas também: alguém está fazendo simulações, estudos com base de dados, com computadores, para saber como é que vai ficar? Por enquanto, ninguém viu isso até agora. Outra coisa importante que estão questionando, e eu acho que é um tema muito delicado e realmente uma crítica válida, né, e é difícil de resolver. A centralização. Hoje, municípios arrecadam com o ISS, sem falar também de outros tributos, como, por exemplo, o IPTU. Os estados arrecadam com o ICMS, também sem falar de outros tributos, como o IPVA, mas você vai acabar com isso. A arrecadação fica até na mão dos estados, mas o dinheiro vai todo para o governo federal, e aí cria-se um conselhão que vai redistribuir isso entre os estados. Esse conselho não está definido, ninguém sabe quem vai estar lá, como é que vai ser composto, e tem gente que está dizendo: ué, vai ser um novo parlamento, né, porque quem vai distribuir isso vai ter política, vai ter interesse, e será que não vai concentrar muito poder em Brasília e tirar poder dos estados, dos entes da federação? Não coloca em xeque nosso pacto federativo? Então, isso é complicado, delicado. Talvez no momento em que não haja conflitos institucionais, isso não seja nenhum problema, mas naquele momento em que tem conflito institucional, que tem briga entre o Estado e o governo federal, como é que fica? Né? E será que a gente vai estar querendo mais cargos, com mais poder, mais gente com poder para decidir coisas? Isso é muito delicado, realmente é uma crítica. O jogo não está ganho para ninguém ainda, o debate ainda vai continuar no Senado Federal, tudo indica que volta para a Câmara, então ainda tem muitos meses de debate. E você, como eleitor, como empresário, como empreendedor, como funcionário de alguma empresa, pode sim influenciar.
seja diretamente através das sociais, junto aos seus parlamentares, seja através de associações, seja através da sua empresa, ir a Brasília, contratar uma assessoria, é possível influenciar. E é importante influenciar, não só para que o jogo seja jogado de forma mais justa, com todos os atores participando, mas também porque você sabe, às vezes, muito melhor como isso impacta você e a sua vida, e a vida do seu setor, da sua empresa, do que um deputado. Então, por isso, a participação da sociedade, direta ou indiretamente, ela é fundamental. Ela qualifica o debate. Claro, sempre fazendo isso de forma republicana. Gente, gostou do vídeo? Siga o canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, comenta, compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas e você, com isso, vai ter mais vídeos aqui falando sobre esse tema, qualquer outro tema que é importante para o Brasil. E deixa também aqui no vídeo, no comentário, uma sugestão de tema para um próximo vídeo. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.